Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma noite de bate-papo inteligente. Nós hoje iremos bater um papo com a nossa querida Laís dos Reis Neres, presidente do Movimento Negro do Partido PDT. Cadê você, Laís? Laís vem para bater um papo com a gente para falar um pouco. Vai falar um pouco sobre esse movimento, vai falar um pouco sobre ela, sobre o espaço da mulher na política. Laís, querida, cadê você? Seja bem-vinda à Produção Preta, a Marcha Consciência Negra Baixada. Que legal, sejam bem-vindos. Nossa, Laís chegou. Não tô conseguindo solicitar a Laís aqui. Deixa eu ver se eu consigo te chamar aqui, Laís. Eu tô tentando chamar, Laís, e não tô conseguindo. Oi. Que maravilha. Seja bem-vinda, maravilhosa. Obrigada. Boa noite, como é que você Boa. está? Eu estou no trabalho ainda, porque eu preferi dar, porque se eu fosse para casa, eu ia chegar tarde, né? Dar tempo, ia demorar, enfim. Aí eu preferi continuar aqui mesmo. E aí tá chovendo Compreendo agora, mas perfeitamente. Compreendo perfeitamente. Eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite, mesmo sabendo que seu tempo é apertado, que seu tempo é curto. Muito obrigada. Eu quero dizer para você que para nós do Coletivo Dolores é um prazer te ter aqui. E vai ser um prazer maior ainda te escutar, tá? olha a Eu chuva, costumo do lado de fora aqui. Você fala de onde? Eu sou da cidade de São Francisco do Conde. E você? Como? São Francisco do Conde. Peraí, deixa eu ouvir. Peraí. Você fala de onde? São Francisco do Conde. Ah, São Francisco do Conde. Aí tá chovendo, porque aqui tá assim, ó. Aqui não está chovendo, não. Hoje o dia todo foi de sol, muito quente. E a noite tá linda. Você está em Salvador? Tô em Salvador. E começou a chover agora, não estava chovendo. Mas eu acho que foi do sol que fez muito forte. Entendi. Entendo perfeitamente. Mas vamos lá. É, eu costumo dizer que nós não estamos no programa da Marisa, né? Que é de mulher para mulher. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ir para um lugar pra dentro, porque tá chovendo muito. Peraí, só um Tá, minuto. viu? A chuva tá muito forte. São João, todo mundo aqui em São Francisco, né? Já fui o melhor São João da Bahia. Pronto, agora eu consigo te escutar melhor. Pode falar. Pronto. Laís, eu costumo dizer que aqui nós não estamos no programa da Marisa, que é de mulher para mulher, né? Porque aqui nesse espaço nós temos voz, nós temos vez. Então você não precisa que eu te apresente, porque o espaço é seu, tá? Sério. Você vai se apresentar, vai dizer quem é você, vai dizer o que é você, sobre o que é que você veio falar e vai discorrer o assunto que foi proposto, tá bom? No Sério. decorrer, tem algumas perguntazinhas que a gente faz, mas é tudo bem simplesinho, que vai tirar de letra. Tá bom. Então, boa noite, né?
a todas as pessoas que estão assistindo e saudar as outras pessoas que vão tirar um tempo para poder ver essa live depois, né? Porque vai ficar gravado, né, no feed. Então, a quem interessar possa o tema, vai lá e escuta essa live, né? Tira suas dúvidas também. Eu sou Laís dos Reis Neres, né? Laís Neres, como eu costumo ser colocada nos espaços. Eu sou uma mulher soteropolitana, socióloga, professora, e uma mulher também da política, né? Porque chegou um dado momento da minha vida que eu vi a necessidade de me projetar também no espaço político, entendendo que é um espaço majoritariamente ocupado por homens e, sobretudo, homens brancos. E não só homens brancos, mas também homens de classe média alta que atendem os interesses, né, do capital, das grandes oligarquias, do empresariado, né? Então, eu sou aquela pessoa que sempre costuma dizer que a gente tem que ser a diferença pelaquilo que a gente critica. Então, se a gente critica muito algo, essa crítica ela é vazia quando você não tem propostas para aquilo, né? Então, a gente tem que criticar e propor. É sempre esse movimento, né? É o movimento que a sociologia chama de dialética, né? Que Exu vai dizer que é a troca do mercado, né? Do mercado de Exu você precisa ter trocas aí, fazendo essa interseccionalidade com o candomblé, né? Esse movimento dessa dialética, né? De negação e afirmação em síntese, enfim. Então, tudo aquilo que a gente critica, né? A gente tem que apresentar como uma proposta, né? Não adianta só a crítica, o machismo, o racismo, o patriarcado, mas sim, o que nós estamos fazendo a partir dessa consciência para poder mudar, né? É o coletivo Dolores, né? Propor uma educação antirracista na sua sala de aula, se você for um professor ou uma professora, é você se colocar como nome para disputar o projeto político, né, nas eleições, enfim, né? Então, eu venho sempre nesse movimento de ir e vir, né? De fazer essa crítica, de fazer esse ataque, né, ao sistema, mas ao mesmo tempo de colocar e propor mudanças, né? E para falar também de Laís Neres para Laís Neres, eu sou uma mulher negra periférica, moro numa periferia de Salvador, né? Então, esse espaço também me colocou nesse sentido de o que é que eu, quanto Laís, posso contribuir para o meu espaço periférico e para as mulheres negras que são semelhantes a mim, né? Aí foi nesse movimento que eu cheguei na política, me candidatei, faço parte da política partidária. Quando não posso estar nesse espaço de candidatura, eu apoio candidaturas que estejam condizentes com aquilo que eu acredito de projetos. E agora estou nesse momento falando com o Coletivo Dolores para deixar uma contribuição, né, para quem interessar possa, e que a gente possa ter, né, trocas valorosas por aqui, porque esse é o grande sentido, né, de tudo, né, a gente fazer as trocas. Sim. E sobre o tema trazido para o debate. Sim. O tema foi Mulheres, Raça e Classe, né? E que, inclusive, é um livro de Angela Davis, né? Um dos títulos de livro de Angela Davis. E eu acredito que essa questão, ela muito nos interessa, porque mulheres, raça e classe são categorias, né? Mulher é uma categoria, raça é uma categoria e classe é uma categoria, né? Além de serem categorias analíticas, né? Além de serem categorias analíticas, o que eu chamo de categorias analíticas, que servem sociologicamente para a gente poder pesquisar e analisar, né? Todo esse desenrolar e o desenvolvimento social, né? Então, mulheres, raça e classe diz respeito muito a essa mulher negra
que, como já foi tratado por Angela Davis, e o termo interseccionalidade, né, que é juntar essas interseções, que é um termo que foi cunhado pela Patrícia Hinckoles e que foi sistematicamente desenvolvido aqui no Brasil pela Carla Cottireni, inclusive eu quero deixar um beijo aqui para ela, rainha nossa, e que traz o seguinte, né, que essa mulher negra, ela sempre, historicamente, ela sempre ficou caída na avenida da identidade, né, na avenida identitária, ela sempre ficou caída, né, porque quando ela recorria ao movimento negro por ela ser negra, os homens negros, majoritariamente, que ocupavam o protagonismo do movimento negro, quando essa mulher negra ia trazer as suas dores, eles diziam: não, esse problema aí você tem que tratar, não é no movimento negro, é no movimento de mulheres. Você tem que tratar com as suas amigas feministas, né? E aí, quando essa mulher negra ela ia para o grupo dos movimentos feministas, que já eram grupos articulados, né? Não que não existiam grupos articulados nossos, mas pela falta de conhecimento mesmo, e a gente sabe com quem começa, né? O pseudo-protagonismo, né? Que é com base naquela característica eurocêntrica que a gente já sabe. Então, quando essa mulher recorria ao movimento feminista, essa mulher negra ia colocar suas dores no movimento feminista, o movimento feminista dizia: não, mas esses problemas não são tratados aqui, isso são problemas de pessoas negras, a gente não tem nada a ver com isso, o feminismo não tem nada a ver com isso, você tem que tratar lá no movimento negro. Então a mulher negra ficou atravessada nessa avenida das identidades, né? Ora com um problema feminista demais para o movimento negro e ora com um problema negro demais para o movimento feminista. Né? Então, a necessidade de que nós, mulheres negras, precisamos tratar em aquilombamento, né? Fazendo essa interseção com as nossas especificidades, né? Que as pessoas falam que é um movimento meramente identitário, reduzindo a sua importância, mas aí eu preciso dizer que mulheres, raça e classe diz respeito a se o sistema capitalista, né, que é o problema, que é a questão de classe que a esquerda gosta muito, né, de colocar, o capitalismo ele só existe como tal porque existe desigualdades, e as desigualdades elas são fomentadas a partir da raça, a partir do gênero, a partir da identidade sexual, a partir da como é que eu posso dizer, a partir das pessoas, né, que são consideradas pessoas com deficiência. Eu vou usar esse termo porque eu não sei se tem um termo mais atualizado ou um melhor, né? Então, todos esses produtos, porque assim, quando o sistema capitalista, ele impõe um padrão, que é um padrão branco, eurocêntrico, machista, né? Então, essa é a grande característica, né, do capitalismo. Então, precisa se ter grupos que estejam subalternizados, que estejam escravizados, que estejam com baixos salários, para que possa ter capitalismo, né? Porque o capitalismo ele só existe com a desigualdade, que é a concentração de renda. E para haver concentração de renda, precisam ter pessoas exploradas. E para ter pessoas exploradas, precisam ter pessoas vulneráveis, né? Então eu crio um conjunto de ideologias para fragilizar certos grupamentos sociais para manter o capitalismo. Então, não existe você falar sobre luta contra o capital, né? Não existe você falar sobre classe, sobre capitalismo, sem você utilizar as categorias, quer seja de mulheres, quer seja de negros, quer sejam de PCDs, quer sejam de pessoas especiais, quer sejam de pessoas com deficiência, quer sejam de pessoas LGBTQIA+, e todos aqueles grupos, né, marginalizados e pormenorizados que não atendem ao status quo que é imposto pela sociedade, que é desse padrão branco, né? Primeiro do homem branco e depois da mulher branca, né? Então é isso. É tudo isso, que foi uma aula. Muito obrigada.
Tem algumas perguntas para lhe fazer. Pode fazer. Pronto. A primeira, como mulheres negras enfrentam desafios específicos relacionados à interseção de gênero e raça em comparação com as outras mulheres? Com as outras mulheres, as brancas, né, no caso. Porque, assim, as mulheres brancas... Porque, assim, Angela Davis vai trazer ela vai trazer uma teoria muito importante, né, para a gente entender como funcionam as questões, né? Ela vai dizer que raça informa classe, e classe é a maneira como a raça é vivida. Ou seja, não existe você falar de classe social no Brasil, e aí eu estou me atentando ao Brasil, não existe você falar de classe social no Brasil sem se atentar à cor dessa classe. Porque a gente vai ver, porque as pessoas brancas, ainda que elas sejam pobres, ainda que elas não sejam de classe média alta, pelo fato do seu estereótipo, pelo fato da sua característica, ela tem uma maior passibilidade na sociedade. Ela transita melhor na sociedade, ela é mais acolhida na sociedade, né? Ela pode, inclusive, ser uma pessoa muito mediana, né? E transitar e acessar vários espaços, porque a brancura, né, a estética, fala primeiro. Né? Então, assim, raça vai informar classe. Classe é a maneira como a raça é vivida. E no Brasil, majoritariamente, as pessoas negras estão com os piores salários, subalternizadas, né? Embora exista uma ascensão, mas ainda não é uma ascensão suficiente para compensar os quase 500 anos de escravidão no Brasil. Né? Não deu tempo de fazer essa reparação. E é por isso que a gente precisa estar sempre se colocando nesse movimento. Né? Então, se as pessoas brancas elas têm mais poder econômico e elas têm melhor trânsito na sociedade, logo, as mulheres brancas elas serão movimentos... se elas forem se colocar em movimento, elas serão movimentos mais organizados. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquele discurso: a mulher não vota na mulher, o negro não vota no negro. Como transferindo o problema do capitalismo e dessas questões todas para os indivíduos oprimidos. E não existe essa organização porque a gente não consegue ter materialidade para alcançar essa organização. É por isso que vai ser diferente, né? É por isso que a gente não vê. E ainda existe uma outra questão que é muito importante. Representatividade importa, e também é Angela Davis que vai cunhar essa perspectiva teórica de que representatividade importa, mas ela precisa estar atrelada a um projeto político de poder de emancipação. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu, Laís, preciso estar atrelado a um projeto político de poder que seja emancipatório, que seja libertador, que seja contra o machismo e ao racismo. A gente sabe que nem todas as mulheres negras estão... Né? Existem mulheres negras de direita, por exemplo, né? Existem mulheres brancas que, inclusive, estão lá no Congresso com seus 1 milhão de votos, né, que os eleitores levaram até lá, se colocando, inclusive, contra o voto feminino, né? Mas, assim, abrir mão desse privilégio de estar lá como deputada federal, ela não vai fazer, né? Mas está lá se colocando contra a pauta de mulheres, ela vai fazer. Então, não basta ser apenas mulher, não basta ser apenas o negro. Quantas pessoas negras, inclusive, que fazem aquela analogia, ela é capitão do mato, né? Fazem essa comparação. Isso mesmo. Então, é preciso, para além da representatividade, porque senão serão apenas representatividades vazias, apenas encaixadas no espaço, e não para subverter o espaço, né? A gente sabe que pode ser considerado um tanto utópico, mas se a gente for olhar a nossa história, a história do Brasil, a história do mundo, várias coisas mudaram, né? Não está a mesma a coisa de 500 anos atrás. Então, a gente precisa se apegar nessas mudanças, né? Nessa progressão, e está sempre propondo mudanças, né? Continuadamente. É isso. É uma aula de verdade. Vamos lá para a segunda pergunta. Quais são as principais barreiras enfrentadas por mulheres de diferentes cores e origens raciais no acesso a oportunidades educacionais e profissionais?
se a gente for fazer o recorte pelas mulheres negras, as mulheres negras elas têm baixa escolaridade, né? Porque, historicamente, o que é a mulher negra no Brasil? É aquela mãe preta que cuidou da casa das mulheres brancas, né? Que foram trabalhar de empregadas domésticas. Então, elas trabalhavam tanto na sua casa, né? Era o fomento, era a mola mestra, né? Tanto da subsistência da sua casa, até por não contar também com seu parceiro negro nas atividades domésticas e etc. E, ao mesmo tempo, ela vai trabalhar de doméstica na casa da mulher branca para permitir, inclusive, que a mulher branca fosse trabalhar na empresa do seu pai, né? Fosse ganhar espaço, pudesse colocar um currículo, né? Então, as mulheres negras empregadas domésticas garantiram que as mulheres brancas elas pudessem transitar na sociedade. Então, a gente precisa viver ainda a reparação histórica desse processo, né? Então, nisso, elas deixaram de estudar, elas não tinham ninguém para cuidar dos seus filhos, ela não contava com seu parceiro, né? E que também, pelo projeto político de encarceramento em massa, isso também impactou que ela tivesse ao apoio, né, a ajuda desse homem negro, porque ele poderia estar encarcerado, né, ou morto no genocídio da população negra que até hoje segue em curso, né? Então, essa foi a primeira barreira, essa barreira histórica, né? Que são os resquícios escravocratas, né? Só mudou um pouco o layout, mas escravocrata ela ainda permanece. E em relação às mulheres, às demais mulheres, né, independente das suas cores, a questão do machismo, né, e da misoginia. Quando a gente abre os jornais, a gente percebe que não existe uma seleção de cor quando o assunto é agressão, quando o assunto é feminicídio, né? A gente vê mulheres de variadas cores e várias camadas sociais. É claro que a gente deve fazer o devido recorte de que as mulheres brancas elas têm mais potencialidades, mais chances de saírem de uma relação abusiva e de não saírem agredidas e mortas, porque ela conta com todo um aparato, né? Tecnológico, advocatício, familiar e de capital, né, financeiro. Enquanto que as mulheres mais vulnerabilizadas, as que pegam ônibus, as que chegam tarde de casa, né? As que moram em casas vulnerabilizadas, esses ex-parceiros não conformados com a situação dos términos dos relacionamentos têm mais facilidade de acessá-las e dar cabo das suas vidas, né? Então, essa questão da classe, ela influencia muito, né? Todas as mulheres estão propensas à misoginia, ao machismo dentro das empresas, quando querem alcançar melhores postos, estão, né? Inclusive, a advogada Camila está enfrentando agora, né, uma grande batalha judicial, porque se envolveu com um homem que ele tinha hábitos de dopar mulheres e filmá-las, né, durante o ato sexual e divulgar em plataformas, né? Depois vocês procuram aí no Instagram a Camila com K. Ela é uma advogada e o caso dela está repercutindo aí, sendo que existiram várias mulheres vítimas, mas porque chegou justamente ela, que inclusive é uma mulher negra, é uma advogada negra, ganhou essa repercussão porque ela teve coragem de enfrentar e as outras mulheres que passaram por esse demônio não tiveram essa coragem ou não obtiveram êxito nas suas denúncias, né? Então, é isso. Aí, só um paralelo, né? Por exemplo, os homens, quando um vídeo íntimo vaza, os homens, não há nenhuma penalidade para um homem, ainda que ele esteja no vídeo. Inclusive, ele pode ser ovacionado por isso. Inclusive, ele é o próprio que divulga os vídeos, não tem nenhuma penalidade. Ele está na mesma situação, ele está nu, ele está praticando a mesma coisa que a mulher. Mas para a mulher tem consequências gravíssimas, né? Então, olha e pense que loucura. O homem está numa mesma circunstância, mas para ele não tem nada. E para a mulher, existem mulheres que se suicidaram por causa disso, que deixaram seus empregos por causa disso, né? Que foram rechaçadas na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, porque tiveram esses vídeos vazados. E eu que já fui professora, né? Ainda sou professora, mas no momento não estou na sala de aula, né? Estou na gestão.
Então, eu já dei aula em muitas escolas onde estava muito em ascensão vídeos de alunas sendo vazados com os próprios colegas alunos, mas a ridicularização, a rechaça, só ficava em relação às meninas, e isso também causou evasão escolar, né? E se causou a evasão escolar, causou aí um atraso social e econômico muito grande, enquanto os meninos, também alunos que apareciam em vídeo, para eles não acontecer, não teve a mesma repercussão, e ainda eles ficaram com os bonzudos, né? E atraindo, inclusive, veja bem, a atenção de outras mulheres, porque a gente também precisa dizer que todo e qualquer tipo de sistema de opressão não iria tão longe e não seria tão eficaz se não tivesse aliadas e aliados dos próprios grupos de oprimidos, né? Então, tinha as próprias colegas, né, mulheres, também estavam ali fazendo parte daquela rechaça, sem pensar que poderia ser elas, né? Então, é uma batalha, viu? É uma batalha. Aí vinha eu, professora feminista, querer dar texto, né? Querer, e os meninos me odiavam, né? Por isso, ficavam me hipersexualizando na sala de aula, né? No sentido de querer me deslegitimar, né? E eu dando baixa, dando texto, porque eu não baixava, né? Meu tom e o que eu tava ali para propor, né? Enfim, é isso. Fiz uma mudança, mas assim, propus mudança, mudei, assim, muitas mentalidades, consegui trazer muitas reflexões, mas também sofri muito, né? Não vou romantizar aqui. A gente sempre sofre muito. Sim. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer transformar, quando a gente quer criar, trazer coisas novas. A gente sempre sofre muito. Vamos lá para a segunda pergunta. De que maneira o movimento feminista tem abordado as questões de desigualdade social e a representatividade das mulheres negras e indígenas? É isso, né? Só se for um movimento feminista interseccional, aquele que se preocupa com essas questões, né? Dessa mulher negra, dessa mulher periférica. E eu acho que existe muitas frentes, né? Por exemplo, existe um movimento muito interessante, né, da Djamila Ribeiro, por exemplo, que ela fez aquela coleção dos feminismos plurais para tratar temas que eram extremamente academicistas, de maneira mais acessível. Eu acho que isso causou uma revolução, porque, inclusive, através dessas leituras, muitos coletivos se organizaram, né? Eu acredito muito também nos coletivos bairristas, aqueles movimentos de coletivos de bairro, né, de bairro periférico, porque eles têm uma importante exceção na casa dessa mulher periférica, sabe? No dia a dia dessa mulher periférica. Então, eu acredito muito no potencial das economias criativas, nos coletivos bairristas, nessas associações de bairro, né, que tem esse recorte familiar e que nada mais é do que esse aquilombamento histórico, né? Porque, assim, por exemplo, quando uma mulher negra saía para trabalhar na casa da mulher branca, quem tomava conta das crianças era a vizinha negra. Né? Era a vizinha negra. Então, sempre foi a gente mesmo, nós por nós. Né? Se você for levar seu filho para a patroa, para casa da patroa branca, ela nunca ia aceitar. De jeito nenhum. E ainda que levasse, ela ia criar uma série de implicâncias, né, com essa criança, para dar a entender que não queria mais. E eu acho que existe também, eu acho muito interessante, um movimento de mulheres negras na política. Você vê que, por exemplo, eu acho que Salvador ainda não alcançou essa plenitude, mas a gente vê que Rio, São Paulo já conseguiu alcançar essa questão, porque eles conseguiram eleger, por exemplo, Érica Hilton, deputada federal, uma mulher negra trans. Sou apaixonada. Isso é fantástico. Consegue eleger Marília Petroni, conseguiu eleger Marielle, né? E a partir de Marielle veio tantas outras, né?
enfim, aqui com muita resistência, a gente tem a histórica Olívia Santana, mas que a esquerda baiana precisa ampliar, porque a gente não precisa só ter Olívia Santana, mas a gente precisa ter tantas outras mulheres negras, né? Enfim, e eu acho que é esse caminho político, né? Porque a gente não pode esperar que os homens negros, que os homens brancos e negros também, eles acordem um dia e vão lá para a tribuna pensar em pobreza menstrual, né? Primeiro porque eles não menstruam. Não, entendeu? Só se for um cara, eu não estou dizendo que não pode existir, não. Às vezes tem um cara ali sensível, né? Que viu o exemplo da mãe, viu o exemplo da irmã, mas isso é muito difícil, porque majoritariamente a gente está sendo comandado e comandadas por homens brancos, não é? Então, a gente não tem como ter a inocência de esperar que esses homens que estão lá vão acordar e vão um dia pensar: nossa, será que a mulher negra tem creche para ela deixar o filho dela para ela poder trabalhar? Não, gente. Sabe? Não. Então, a gente precisa acordar para isso, né? E eu sou muito, talvez utópica, mas eu sou muito por esse lado da política, sabe? Eu acho que esse caminho eleitoral é um caminho que a gente pode seguir, né, para poder propor políticas públicas eficazes na emancipação, né, dos nossos grupos, né, das nossas. Aqui na minha cidade, Laís, nós temos algumas creches e algumas escolas de educação infantil que, para essas mães conseguirem vagas para os seus filhos, elas dormem na porta das creches. Uma coisa que poderia ser trivial, né, natural do processo. Isso. Esgotou. Não tem vaga e acabou. Entende? Aí depois as pessoas querem que a gente seja tudo, né? É só estudar, é só se matricular na faculdade. Ah, você não estudou porque você não quis. Ah, porque não sei o quê, não sei o quê. Pois é. Vai lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Da boca para fora é tudo muito simples, tudo muito fácil. Gostoso é ver calçar os sapatos e percorrer os nossos caminhos, né? Exato. Vamos lá para mais uma pergunta. Quais são as implicações sociais e econômicas das desigualdades raciais para as mulheres negras, indígenas e de outras etnias no Brasil e em outros países? Acho que é meio que uma correlação, né? Exato. A principal é que a gente não desenvolve, né? A gente não se desenvolve materialmente, intelectualmente, a gente não constrói patrimônio e com isso não consegue se articular e avançar mais, né? Por um outro lado, né, como eu já tinha dito, o capitalismo ele só é capitalismo por causa disso. Porque precisa, né, que as desigualdades sejam acentuadas. Né? Porque senão quem que vai passar ferro engomadinho na roupa do branco, o empresário, para ele ir trabalhar, entendeu? Se todo mundo está pleno, que é essa lógica escravocrata, né? Quem é que vai lavar o prato, quem é que vai preparar o café? Uma vez uma pessoa, uma grande amiga minha, né, Fabíola, aí também vizinha, me falou o seguinte: Laís, você já reparou que os ônibus do bairro, os que têm linhas mais cedos, é o Barra Ipituba? Aí eu falei, não são todos, não? Ela falou, não. Por exemplo, Campo Grande, não. Terminal Acesso Norte, não. Aí eu falei, por quê? Ô, Laís, a gente precisa, né, sair cedo para chegar na casa deles cedo, para botar o café, para que eles possam sair, possam, né, ganhar dinheiro. Então, é lógico que o Barra, o Pituba, os ônibus que vão até os bairros pobres de Salvador já comecem a ter linha 4 horas da manhã. Porque precisa que essas pessoas saiam cedo para chegarem, entendeu? Aí eu falei, porra, velho, que incrível esse pensamento, né? Eu nunca tinha parado para poder pensar nisso. Ela porque senão quem é que vai o café dessas crianças? Porque eles não vão botar o café na mesa, eles não sabem lavar um prato.
né? Eles não sabem fazer nada, não querem fazer, se negam a fazer, porque isso é da lógica escravocrata. Então, precisa assim, que alguém esteja lá para poder fazer isso, né? Enquanto a gente seguir com essa lógica escravocrata, a gente vai sempre estar subalternizada e uma série de impeditivos vão ser colocados para que a gente continue nessa subalternidade, né? E aceite o subemprego, o subtrabalho, e essas pessoas continuem acumulando riqueza e renda, né? É de respirar. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Vamos lá dar uma olhada nas perguntinhas. Karina Rego, meu amor. Um beijo, te amo, mulher. A página sua poesia. Um beijo, Nanda. Jaime colocou: quanto conhecimento as mulheres precisam para conhecer sua história e lutar por seus direitos. Sim, muito, É muito. Pode É falar. um processo. É um processo. É necessário sempre fazer um recorte. Meninas, que aula. Parabéns pela aula, Ana Dil está falando. Obrigada, gente. Obrigada. Aí Jaime coloca assim: no final, a conta social feminina sai alta para as mulheres. Jaime está te dando os parabéns. Obrigada, minha rainha. Pata, Você é minha... Pata.core, a sociedade. São Paulo. É o quê? Uma pena que eu não pude vê-la em São Paulo. Eu tive em São Paulo, dei uma passada rápida, mas a gente não se encontrou, porque São Paulo é louco, né, velho? São Paulo é assim, se você estiver na Zona Norte, não é tão fácil chegar na Zona Sul e assim sucessivamente. E aqui em Salvador, qualquer lugar você se encontra com É isso facilidade. mesmo. Facilidade e rapidez. Patacore colocou: a sociedade brasileira baiana seria outra se mulheres negras tivessem as mesmas oportunidades. Porém, Com certeza. isso pode e está mudando atualmente. Ótima apresentação, parabéns. Muito obrigada. Nunes Manu colocou: live necessária. Jaime, conhecimento é poder. Manu colocou sensatas. Vamos lá, galerinha. Tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver, né, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei aqui, eu sempre estou à disposição, né, no meu Instagram. É só mandar um direct. De vez em quando eu vou lá visitar os directs que ficam presos, né, nos pedidos, porque sempre tem convite lá, sempre tem coisas interessantes lá. Tem muita bagaceira também, muita gente chata, mas tem muita coisa importante. Dizer Sim. também que presto conteúdo para as redes sociais, né? Então, eu sempre estou aí, é uma forma que eu tenho de não, já que eu não posso estar em todos os espaços, eu sempre contribuo com textos, né, cards, reflexões no meu Instagram. Então, sempre que tem alguma coisa atual, eu sempre vou opinar e vou abrir um espaço de debate. Inclusive, tem um post meu aí que até hoje a galera tá comentando que foi da saída de Aline. A Aline já saiu, gente, tem 2 semanas. E o pau tá quebrando lá no post que eu fiz. O povo tá lá, ó, debatendo em alta, porque eu falei, né, que, pô, uma mulher negra, ela saiu por ser uma mulher negra que enfrenta, né, a sociedade. Ela tem os negros que elas acolhem para dizer assim, olha, tem uma pessoa negra aqui, o negro cota, né, que é aquela pessoa negra educadinha, que fala baixo, que não contesta e tal, que pega para ficar debaixo, né, debaixo do guarda-chuva dessas pessoas brancas, para dizer, ó, não me fale nada, tem fulano aqui, né? E a Aline não era essa pessoa, né? E aí o pessoal veio comentar, porque Thelminha, ela conseguiu ganhar, mas Thelminha era negra, que se aliou com as brancas da casa e que era calada, inclusive ela lida como planta, né? E houve toda a organização do movimento negro nas redes sociais
para que ela ganhasse, né? Mas a Aline Patriarca não teve o mesmo êxito porque era uma pessoa negra que enfrentava. E assim, no post, as coisas que mais comenta é que ela era agressiva, que ela era mal educada, né? Porque as pessoas não estão acostumadas com pessoas negras altivas, né? As pessoas estão acostumadas com pessoas negras lavando os pratos. Só que esse tempo está mudando, né? Graças a Deus. Então é isso, né? Minha forma de contribuir. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer colocar alguma coisa depois, eu sou super aberta. Eu posso demorar um pouco de responder, mas eu vou sempre responder e a gente sempre vai ter trocas. É a forma que eu tenho de contribuir, né? Nessa vida louca. Laís, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero te agradecer imensamente. Nós fizemos o convite e você aceitou logo de cara. Eu fiquei extremamente feliz. Nós ficamos extremamente felizes. Quero te parabenizar e agradecer pela aula magnífica que você acabou de nos dar. Eu espero que todas as mulheres tenham acesso a esse vídeo. Sabe, a gente vai deixar lá salvo. Nós iremos compartilhar. A gente vai colocar você como colaboradora para que vá também para a sua página, para que os seus seguidores tenham acesso, assistam. Porque eu acredito que quanto mais empoderar mulheres a gente puder, a gente tem que fazer, porque o nosso papel enquanto coletivo Dolores é esse, empoderar mulheres. Mostrar para eles que elas podem também ocupar o espaço que hoje nós estamos ocupando, que é o espaço do saber, é o espaço da conquista, é o espaço do empoderamento, sabe? É tomar o espaço que a gente acha que deve tomar. Sabemos que o lugar que a gente quiser ocupar, a gente pode, né? Porque eu posso tudo aquilo que eu quero. Eu digo que se eu quero, eu posso. Elane, você vai conseguir? Vou sim, porque eu quero. Sim. Se eu quero, eu posso. Verdade, perfeito. Né? E eu quero dizer para você que nós do Coletivo Dolores estamos de braços abertos. Pronto. Estamos aqui também para te fazer um convite para fazer parte do coletivo. Oh, que lindo! Nosso coletivo é maravilhoso. É um grupo de mulheres, nosso trabalho é mais... Nossos contatos é mais virtual, porque tem mulher em São Paulo, tem mulher em tal lugar, tem mulher em tal lugar. Todo canto nós temos mulheres. Eu estou em Salvador, Raime está em São Paulo. São Paulo, né? Foi para São Paulo, Raime, dona Raime, foi para São Paulo. Ela é ousada. E aí nós estamos aqui também para te fazer o convite. E nós estamos aqui para te aceitar de braços abertos, para te acolher, porque esse é o nosso papel. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho do Coletivo Dolores. Nós estamos escrevendo um livro, por isso coletivo. Nós estamos escrevendo um livro, nós, todas as mulheres do coletivo. A nossa última atividade, a qual tivemos, foi um congresso virtual, que foi o maior sucesso, foi lindo e emocionante demais. Sim. Eu saí de São Paulo, aí como eu estava batendo perna para cima e para baixo, eu não tive um tempinho para poder parar para ver. Mas eu acompanhei assim, não fiquei também off total, não. Eu estava na iniciativa, eu acompanhei, mas justamente quando eu estava em São Paulo de férias, né, que eu tirei umas férias agora, aí não deu para acompanhar assim mais ativamente, né? Mas eu fiquei sabendo sim. Que bom. E nós temos também um grupo terapêutico, que nós trabalhamos com mulheres que sofrem violência e vulnerabilidade social. E hoje nós estamos com, toda segunda-feira, uma live com mulheres inteligentes para trazer conteúdos importantes para empoderar outras mulheres. Perfeito. No caso, estamos aqui hoje com uma mulher inteligente, engrandecendo a nossa noite. Nós teremos um encontro, que vai ser o nosso primeiro encontro presencial, vai ser aqui na Bahia, vai ser em Salvador. Ah, que ótimo. E você já está convidada dia 12, vou te mandar o convite físico. Já estou com a roupa de ir. Já está com a roupa de ir, que delícia. Já estou com a roupa de ir. Dia 12, vou te encaminhar o convite daqui a pouquinho e dizer para você que, para mim, eu fiquei de boca aberta. Oh, que lindo. Com a aula, eu acredito fielmente que eu sempre digo que eu estou em construção e aprendizado todos os dias. Uhum. A gente nunca sabe de tudo e graças a Deus por isso. Sim.
E precisamos ter a nobreza de dizer isso. sim, Eu não sei tudo. Pretendo aprender um pouco de cada coisa, porque um pouco de tudo é difícil. sim. E a cada live que a gente tem feito às segundas-feiras é momento de conhecimento, de enriquecimento, de aprendizado. Perfeito. E eu quero te agradecer imensamente pela aula maravilhosa que você nos deu. Eu que agradeço. Tá? E dizer para você que quero ter você aqui mais vezes. Pronto. Que Jesus te abençoe, que Deus te guarde, Amém. sabe? Que seus orixás te guiem, Amém. Acerto. que seu caminho seja aberto, que seu caminho seja iluminado, que você sempre esteja assim à disposição para poder ensinar e empoderar muitas outras mulheres, Sim. tá? E depois a gente vai fazer uma live que eu quero que você fale dessa presidência do Movimento Negro do PDT, Pronto. tá? Falar da mulher negra nesse espaço de poder dentro dessa questão política que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil. E ainda alcançar lá a presidência, hein? Para daqui para chegar lá, como não foi, o que não viveu, o que não passou, a gente vai querer saber. Vamos tomar. Tá. Vamos tomar um chá. Alguém comentou alguma coisa aqui antes da gente terminar, deixa eu ler isso aqui para você. A produção preta oficial. Viva Laís, suas ideias e propostas. E aos homens em desconstrução do machismo também. Acessem e ouçam. Muito bom. A gente precisa de verdade viver Laís, acreditem. Que lindo. Galera, boa noite. Muito obrigada pelo momento. Muito obrigada pela disposição, pela disponibilidade da segunda noite. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Beijos para vocês. Gente, estou à disposição. Foi um prazer imenso. Agora faça, Laís, tuas considerações finais para a gente ir embora. Pronto. Eu agradeço esse momento desse espaço. Estou muito feliz e otimista com esse coletivo que surge, né? Com a proposta desse coletivo. Eu acredito nesse tipo de espaço, né? Como eu tinha falado, né? Nesse tipo de organização, de associação, de aquilombamento. Eu acho que a gente precisa ter mais espaços de fala, né? Eu, quando eu estava nas minhas caminhadas políticas, né? Porque eu disputo ali esse voto de opinião, né? Falar. Porque eu não tenho o que oferecer, né? Como as pessoas estão acostumadas com a velha política, né? Que é eu tenho que te dar alguma coisa para você votar em mim, né? E aí, em todos os espaços que eu passei, eu sempre tive essa devolutiva. Laís, as pessoas precisam te ouvir mais, né? Então, e assim como, e te ouvir também, Elane, ouvir Jaime, ouvir todas nós, e que a gente possa ter mais oportunidade de espaços para a gente poder trocar e falar, né? É isso. Então, agradecer todo mundo que tirou seu tempinho para ficar aqui e agradecer também as outras pessoas que vão acessar essa live depois para obter conhecimentos. Que maravilha. Parabéns, Preta. Parabéns, parabéns de verdade. Gratidão. Gratidão. Tá? Um beijo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.